Boa tarde, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, agora com o objetivo de ter pelo menos um entendimento dos símbolos proféticos, tá ok? Que é o que nós vamos precisar saber para entender as profecias. Existem muitos símbolos proféticos, muitos, tá ok? E nós precisamos conhecer alguns deles. Um forte abraço a você, meu irmão, tá ok? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nossos queridos irmãos Adventistas da Promessa, nossos queridos irmãos aí do Ministério Consolador de Israel, nossos irmãos da Assembleia, Ministério Belém, Madureira, outros ministérios, da Igreja Quadrangular, os nossos queridos irmãos muçulmanos, né? Deus tem feito muitos milagres ali na faixa de Gaza, com os cristãos ali entregando mantimento, roupas, orando com eles, lendo a Bíblia. E um fator muito importante para os muçulmanos são os seus sonhos, não é? Sonhar, não é? Você está ali dormindo e de repente você sonha. E eles têm sonhado com o Senhor Jesus dias consecutivos. Inclusive 200 deles se converteram, não é? E muitos outros casos também. No próprio canal do YouTube aí tem canais que estão falando desses milagres muito grandes que têm ocorrido ali com os nossos queridos irmãos muçulmanos. Vamos agora fazer nossa oração, queridos? Deixe o seu like, se inscreva no canal, tá ok? Você contribui muito para o crescimento do canal. Esse canal é dedicado ao Ministério da Piedade, ajudar nossos irmãozinhos queridos, moradores de ruas, não é? E assim por diante, tá ok? Tá bom? Oremos. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer por todos aqueles que estão conosco, pelas famílias representadas, que o Senhor conceda uma bênção muito especial e nos envolva no teu manto sagrado de pureza, de paz, da tua justiça, não é? E venha nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça, mediante o teu sangue puro e imaculado, que foi oferecido por cada um de nós. Possamos aceitar o perdão divino e buscar viver uma comunhão constante, permanente e crescente com o Senhor Jesus, estando contigo todos os momentos de nossas vidas. Venha aqui agora nos abençoar, abrir nosso coração, mente e alma ao manancial da vida, que é a palavra de Deus. Muito obrigado por tudo, com o perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos lá, né? Irmãos, olha só. Nós temos então aqui, olha só. Mulher. Mulher seria igreja verdadeira ou igreja falsa. Um dos dois. Aí vai depender do contexto que você está lendo ali. Vamos lá? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 2, olha só o que nós lemos. Porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. Ou seja, virgem pura, uma mulher pura, uma mulher que não é contaminada com doutrinas falsas. Uma mulher pura, uma virgem pura. Há um só esposo que é Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus é o esposo e a mulher é a igreja. É a igreja que ele edifica, que ele prepara, ele é também conhecido como o cabeça da igreja. Tá ok? Então, olha só que maravilhoso. Não é lindo? A palavra de Deus é maravilhosa. E tem outro texto também lá em Efésios 5, no verso 23 e 32. Olha só. Em Efésios 5, no verso 23, olha só o que ele diz. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha lá, viu só? Cristo é o cabeça da igreja. E o corpo? O corpo é toda a igreja, todos nós. Eu, você e assim por diante. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Cristo é o cabeça da igreja, por quê? Porque ele é o salvador do corpo. Ele procura salvar o corpo, ele procura salvar a mim e a você.
Entende? Olha que maravilhoso, né? E agora no verso 32, olha o que ele fala. Grande é este mistério. Que mistério? O mistério do verso 31. Olha, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Os dois vão conciliar ideias, os dois vão tomar decisões juntos, os dois vão viver juntos, chegando em um ponto em comum nas suas divergências, né? E ele fala o que no verso 32? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele toma um exemplo do homem e da mulher, uma só carne, e depois toma o quê? Esse exemplo a se referir a Cristo e a igreja. Não é bonita? Não é? Legal, né? É maravilhoso. Ou seja, todo o corpo unido em Cristo. Por isso que todo corpo deve falar verdade, não mentir, não é? Todo o corpo deve ser edificado na palavra de Deus, na luz do Espírito Santo, não é? Por isso que é importante a vida com integridade, a vida com retidão. A vida com retidão, nós estamos nos livrando da nossa própria carne, do nosso próprio pecado, não é? Rejeitando o pecado e buscando viver em retidão com Deus, em luz, tá certo? Vamos lá para o próximo. É água. Água é povos, nações, multidões, línguas. Está onde isso? Lá em Apocalipse 17. Olha lá. Em Apocalipse 17, se não me engano, é o verso 15, isso mesmo. Olha só, olha que lindo. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada, ou seja, a meretriz é mulher, prostituta, que prostituiu a palavra de Deus. Tá certo? Está assentada, está localizada. São povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, a meretriz está localizada na Europa, onde existe uma concentração muito grande de povos, multidões, nações e línguas distintas, não é? Ou seja, um local onde a densidade demográfica é relativamente elevada, na Europa, é a localização dela, tá certo? Próximo, vamos lá. Próximo nós estamos lá em mar, muita água, região muito povoada, muito habitada. Daniel 7:2. Olha só. Lá em Daniel 7:2 diz assim, ó. 7, o verso 2. Falou-me Daniel e disse: estava eu olhando durante a minha visão da noite, a visão que Daniel está tendo aqui, Daniel 7, dos 4 animais. Tá certo? Olha lá, na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Esse mar grande, na realidade, é o mar Mediterrâneo, não é? Agitavam um mar grande, tá certo? Ou seja, você observa, né, que aqui Daniel está tendo aquela visão. E agitavam um mar grande. O que é esse mar grande? Uma região muito povoada, muito habitada, tá certo? Agora nós temos um dia. Um dia é um ano literal, com 360 dias. Lembrando que é calendário lunar, tá bom? Profecia bíblica, sempre o calendário judaico, que é o calendário lunar. Cada mês com 30 dias, sendo um total de 12 meses. Cada um deles com 30 dias, tá ok? Então, olha só, vamos lá. Na onde nós vamos ter isso? Em números. Em números nós vamos ter isso. Olha lá. Tá certo? Em números, no capítulo 14. Vamos lá, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Números, no capítulo 14, no verso 34, diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. O que Deus está aqui advertindo o povo? Foi que eles foram espiar a terra, para ver se a terra era produtiva, se a terra tinha bons frutos, se as cidades eram muito fortes, fortificadas. E o que aconteceu? Somente Josué e Caleb creram em Deus. Somente Josué e Caleb. Não, nosso Deus lutará por nós e derrotará aquele povo. Aí, o que acontece?
os outros líderes de cada uma das tribos de Israel disseram a eles: como que nós vamos derrotar esse povo? Nós parecemos gafanhoto perto deles, que era a terra de gigantes, né? Tinha aqueles filhos de Anak, que eram muito grandes, né? Gigantes, pessoas extremamente grandes. E eles assim colocaram Deus em dúvida, não é? Que Deus realmente daria a terra daria a terra ao povo de Israel. E Deus ficou muito desagradado com isso, muito triste, muito magoado com essa falta de fé. E o que aconteceu? Cada dia que eles espiaram a terra, 40 dias, cada dia por um ano. Eles ficariam então mais 40 anos no deserto peregrinando, sem ir para a terra prometida, devido a esse desagrado, essa falta de fé, não é? Para com Deus, tá certo? Foi esse o relato aqui. E nós temos também Ezequiel 4:7. Vamos lá para Ezequiel 4:7. Ezequiel é antes de Daniel. Ezequiel 4:7 diz assim, olha só. Ezequiel capítulo 4, lá no verso 7 diz assim: 40 dias te dei, cada dia por um ano. O que é isso? 40 dias te dei. Ora, Ezequiel estava se referindo aqui ao restante do tempo do cativeiro de Babilônia. Tá certo? 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Tá certo? 40 dias, cada dia por um ano. Então, teríamos 40 anos para que a profecia viesse a se cumprir e Israel fosse libertado do cativeiro. Tá ok? Interessante, né? Agora, um tempo. Vamos ver. Um tempo. Um tempo está lá em Daniel 11:13. Também, essa palavra tempo, em linguagem profética, também existe em Daniel 7, no verso 25. Olha lá, Daniel 7:25 diz assim: proferirás palavras contra o Altíssimo, ou seja, o quarto animal, já na época de Roma papal, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Veja só, ontem, sexta-feira, no pôr do sol, acaba a sexta-feira e, concluído o pôr do sol, inicia-se o sábado. E o sábado vai até o pôr do sol de hoje. Interessante, né? Agora não. Agora é pela meia-noite. Se marca o dia pela meia-noite. Mudou-se os tempos. E mudou-se a lei de Deus. O sábado foi esquecido por muitos na terra e se guarda o domingo. Quer dizer, quem fala que guarda o domingo não guarda nada, né? Diz que se guarda o domingo. Então, no decreto dominical vai ser obrigatório a guarda do domingo. Mas não foi esse o dia que Deus deixou. O dia de guarda é o Santo Sábado. E Paulo explica em Hebreus 4, do verso 9 ao 11, essa guarda desse dia. Vamos lá então. Agora vamos também ver a passagem aqui em Daniel 11, verso 13. Olha só. Em Daniel 11, no verso 13, diz assim: porque o rei do norte tornará, ou seja, ele vai voltar, o rei do norte voltaria, tornará, e porá em campo multidão maior do que a primeira, ou seja, vai vir com um exército maior ainda do que a primeira vez. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, olha lá, ao cabo de tempos, o que é esses tempos? Anos. O próprio verso explica, anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. O próprio verso explica, anos. Tempos são anos. Um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos e assim por diante. Lá em Daniel 7:25 a gente leu, né? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ora, um tempo, um ano, 12 meses. Cada mês sendo de 30 dias, calendário lunar, profético, não é? Calendário judaico. 2 tempos, 2 anos, 24 meses. E metade de um tempo, ora, 6 meses. Somando isso aí dá 42 meses. 42 meses vezes 30, porque cada mês é 30 dias, nós temos 1.260 dias.
que são 1260 anos de Inquisição. Lá em Daniel, pouco mais de 600 anos antes de Cristo, já profetizando a Inquisição feita pelo quarto animal, ou seja, por Roma Papal. O negócio é tremendo, né? Maravilhoso. Precisamos estudar a palavra de Deus juntos, né? E aqui não tem verdade absoluta. Lugar nenhum tem verdade absoluta. Quem quer verdade absoluta? A pessoa do Senhor Jesus. Por isso que é importante oração e jejum, né? Para a gente se doar cada vez mais a Deus. Quanto mais você se entrega a Deus, mais usado por Deus você vai ser. Tá certo? É buscar um discipulado verdadeiro, genuíno, né? Então, a verdade absoluta é a pessoa do Senhor Jesus. Jesus disse, 2 pontos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho era a primeira porta do santuário terrestre. Eu sou o caminho. Primeira porta ali de entrada do santuário terrestre. Eu sou o caminho. A verdade é a segunda porta que dava acesso aos santos, ao lugar santo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida? A vida ficava para dentro do véu. Depois do véu ali, que separava o santo do santíssimo. Onde ficava a arca da aliança, tendo dentro dela um recipiente com o maná, a vara resplandecente de Arão e as 2 tábuas de pedra, que são os 10 mandamentos, que é a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus. Então, se é a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus, é porque tem algo especial, meu irmão, para a sua e para a minha vida, para com Deus. Não é verdade? Então, olha só, que maravilha, tá vendo só? Agora vamos para o próximo. Daniel 11:13 também. Tempos, anos proféticos. Tá certo? Acabamos de ler, vamos ler de novo então. Porque o rei do norte tornará, vai voltar, e porá em campo multidão maior do que a primeira, um exército ainda maior. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Tempos, anos. O próprio verso explica o que é, não é? A Bíblia se explica por si só. A Bíblia não precisa de ninguém para explicá-la. Ela mesmo, em outras passagens, vai dando o que significa cada citação ali, não é? Inclusive os símbolos proféticos são todos eles dados pela Bíblia, explicados pela Bíblia. A própria Bíblia diz o que é. E assim a gente vai estudando a palavra de Deus. Olha só, uma semana são 7 anos. Ora, uma semana não tem 7 dias? E cada dia não é um ano na profecia bíblica, então 7 anos. Vamos lá? Aonde está isso? Levítico 25, no verso 8. Vamos lá. Vamos lá buscar Levítico 25, no verso 8. Olha o que ele diz lá. Olha o que ele diz lá. Contará 7 semanas de anos. Peraí, 7 semanas. Mas cada semana não tem 7 dias? Então 7 dias vezes 7 semanas, porque cada semana tem 7 dias, dá 49. 49 dias. Cada dia sendo um ano, então nós temos 49 anos. Vamos lá? Contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. O próprio Deus explica, 7 vezes 7 anos, ou seja, vai dar 49 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. O próprio verso explicou tudo. Eu não preciso falar nada com você. 7 semanas. Cada semana tem 7 dias. Então 2 semanas vai ter 14 dias. E assim somando de 7 em 7 até chegar na 7ª semana. 7 vezes 7, 49. São 49 dias. Cada dia sendo um ano, 49 anos. Isso é que o verso explicou aqui para nós. Vamos lá. Vento. O que seria vento? Jeremias 51. Vamos lá para Jeremias, então. Jeremias 51. Vamos lá. Jeremias 51. Do verso 1 ao 5. Olha o que ele fala assim, ó. O poder e a queda de Babilônia. Assim diz o Senhor. Eis que levantarei um vento destruidor. Opa, um vento destruidor? Então está falando de guerras. Vento na profecia são guerras. Juízo divino, guerras. Olha lá, um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Kamai.
Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Uma guerra, né? Levar os despojos, as riquezas de Babilônia. O flecheiro arme o seu arco contra o que faz com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel, ou seja, perante o Senhor Jesus. Não é profecia aqui contra a Babilônia, que Babilônia também seria ali destruída, que esse exército teria o seu fim. Não, o exército de Babilônia teria ali o seu fim, tá certo? Olha só, que coisa tremenda. Chifre, poder ou reino. E onde está isso? Apocalipse 17, 2. Também nós temos lá em Daniel 8. Daniel 8 também fala disso, vamos ver? Daniel 8 fala disso também. Daniel 8, versos 21 e 22. Olha só. 21 e o 22. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. Percebe? O chifre grande é o rei. E todo rei tem que ter o quê? Um reino. Senão ele não é rei. Não é verdade? Vamos para o verso 22. O tecido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Ou seja, né, o fato do chifre grande ter sido quebrado significa que 4 povos se levantariam daquele reino. Ou seja, 4 reinos. Tá certo? 4 reinos. Lógico, se o reino foi dividido, não permanece a mesma força, o mesmo poderio, a mesma extensão territorial, né? Quebra-se a força, o poder deste reino também. Não é? E também lá em Daniel 7, 24. Vamos lá, Daniel 7, no verso 24, diz assim, ó. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Ou seja, está falando de chifre pequeno, que abateria 3 reis. Os Erlos, os Vândalos e os Ostrogodos. Tá certo? Olha lá, está falando que eles também são reinos. Ou seja, Roma Papal não é somente uma religião, é um reino. É uma liderança política. Tá certo? Tá ok? Interessante, né? Ou seja, os 10 chifres são 10 reis. 3 caíram, ficaram 7. E também o chifre pequeno, que se tornaria mais robusto que os demais, que está aqui no verso 20. Também é um reino, não é? Não é somente uma liderança religiosa. Se disfarça por meio de uma religião, mas é o reino mais poderoso da Terra. Viria com força total a partir de 1929. Interessantíssimo. Cabeça, poder ou reino. Apocalipse 17, 9. Vamos lá. Apocalipse 17, 9. Olha só. Apocalipse 17, 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, ou seja, 7 reinos. Mas aqui como está escrito de forma genérica, é também uma localização da mulher. Tá? Além de ser uma localização, são também 7 reinos, nos quais a mulher está sentada. Na versão Almeida Corrigida fala assentada. Aqui fala sentada. Sentada o quê? Localizada. Ela está ali, fixa, localizada ali. Tem 7 montes ao redor dela. E esses 7 montes também são 7 reinos. São também 7 reis. Interessante, né?
cabeças, então, são reis também. Tá ok? Na profecia. Animal, poder ou reino. Daniel 7, no verso 3. Vamos lá. Daniel 7, lá no verso 3. Olha lá. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vamos lá. Verso 17. Olha lá. Esses grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Olha lá. Cada animal é um rei. Por quê? Porque cada rei tem um reino. Interessante, né? E olha o verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Roma papal. Tá certo? O quarto animal é um quarto reino. Interessante, né? Muito legal, muito bacana. A Bíblia é maravilhosa e ilimitada. É o infinito com nós seres humanos finitos. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, precisa clamar. Deus faz uma promessa muito linda lá em 1 João 2, do verso 27 ao 29. Ele coloca à nossa disposição a unção do Espírito Santo e diz ali que a unção do Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, até que homem nenhum consiga nos ensinar, que é o que acontecia com o apóstolo Paulo. Irmãos, se nós vamos receber a unção ou não, não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Se nós vamos receber unção ou não, não vem ao caso. O que importa é eu e você buscarmos. Fazer de tudo que Deus deixou de maravilhoso na Bíblia para nós, tentar buscar. Jejuar, orar, comunhão com a palavra de Deus, examinar as escrituras, né? Buscar ali, se o estudo bíblico é muito difícil, vai exigir um original da palavra de Deus, né? E assim por diante. Tá certo? A gente tem que buscar. E por isso nós estamos aqui. O canal é teu. Deixar o like ou não é uma questão de opção sua. E eu tenho que respeitar, todos têm que respeitar. Mas não custa nada a gente ajudar o canal. Deixar o like, apertar o botãozinho aí de se inscrever no canal. Nós estamos ajudando o Ministério da Piedade, irmãos. Nós estamos ajudando a obra de Deus. Se nós não estivermos dispostos a ajudar a obra de Deus, nós vamos estar dispostos a quê nessa vida? Não é verdade? Maravilhoso. Agora, dragão é um nome dado a Lúcifer, não é? Diabo, Satanás, está lá em Apocalipse 12, verso 9. Vamos lá, Apocalipse 12, verso 9. Estamos já no finalzinho. Apocalipse 12, no verso 9, diz assim, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A terça parte dos anjos, né? Ou seja, 1/3. Tá certo? 1/3. Se nós temos 30 anjos, 10, que é a terça parte, estão com Lúcifer. Né? Tinha um nome tão bonito, né? Lúcifer. Né? E agora esse nome, né? Satanás, que significa adversário, né? Opositor. Vamos lá. O que é cauda? Cauda é falso profeta. E aonde está isso? Isaías 9. Vamos lá. Isaías, vamos lá. No livro de Isaías nós vamos encontrar essa referência. Isaías 9, lá no verso 15. Olha o que diz. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Olha que coisa terrível, irmãos. Que coisa feia, né? O profeta que ensina mentira é a cauda. Ou seja, o falso profeta. Terrível, né? Cordeiro é o Senhor Jesus. João 1, 29. João 1, verso 29 diz assim, ó.
No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus estava vindo ali para ser batizado no Rio Jordão. Foi um exemplo, né? Jesus foi o exemplo. Se batizou ali. E que diz lá em Marcos, lá no capítulo 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Amém. Aleluias e glórias a Deus por isso. Estrela é mensageiro. Pode ser um homem levando a mensagem de Deus e pode também ser um anjo. Um anjo ali, que nem o anjo apareceu a Daniel, né? 2 anjos. Um anjo de cada lado do rio conversando entre eles para explicar a visão para Daniel. Tá certo? Vamos lá. Onde está isso? Apocalipse 12, verso 4. Vamos lá. Apocalipse 12, verso 4. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Peraí. Lúcifer. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Os anjos. As quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Terrível, né? Ou seja, Lúcifer queria matar o Senhor Jesus quando ele nascesse. Por isso que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E José, Maria, com o menino, né? Que acabaram ali de nascer, o Senhor Jesus, fugiram para o Egito. Fugiram para o Egito. Olha só. Apocalipse também 1, verso 20, também fala. Olha só. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ou seja, cada igreja tem o seu anjo. Tem um anjo que cuida dessa igreja. Tá certo? Um anjo que cuida de Éfeso, que foi a igreja da época dos apóstolos até o ano 100. Um anjo da igreja de Esmirna, um anjo da igreja de Pérgamo, um anjo da igreja de Tiatira, até chegar na última igreja, que é a igreja dos dias de hoje, Laodiceia. Laodiceia, cada igreja tem o seu anjo. Então, olha lá. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, por que na minha mão direita? A destra fiel, a mão direita do Senhor Jesus. E aos 7 candeeiros de ouro. Esse candeeiro, na realidade, é um menorá. Candeeiro pode ter uma luz, 2 luzes, 5, 10, quantas for. Mas se tiver 7, só pode ser dedicado a Deus. Aí recebe o nome de menorá. Tá ok? Isso você vai aprender na Bíblia Judaica Completa. A Bíblia Judaica Completa tem pouco mais de 70 páginas iniciais que nos ensina a ler a Bíblia, como ler a Bíblia em oração. E lá fala sobre o candelabro. Candeeiro é candelabro. Na Bíblia é colocada a palavra candelabro para que as pessoas saibam o que é. Mas na realidade devia haver uma anotação embaixo explicando que é menorá. Um candelabro usado somente para Deus. Tem 7 luzes. Uma do centro e 3 que saem à esquerda e 3 que saem à direita. Não é? De ouro. Ouro puro, que era o candelabro. E ele devia sempre ser alimentado com o melhor azeite de Israel. O melhor azeite era dedicado ao santuário terrestre, para manter sempre o candelabro com luz. Onde Jesus falou o quê? Eu sou a luz do mundo. Essa luz simboliza Jesus. E o azeite? O azeite simboliza o Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo em nossas vidas. A entender a mensagem, a palavra de Deus deixada pelo Senhor Jesus. Tá certo? Então, olha lá. E nós temos também Daniel 12, verso 3. Vamos lá. Daniel 12, no verso 3. Olha o que ele diz lá. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muito conduzirem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, aqui já está falando de homem e não de anjo.
mas um homem mensageiro da palavra de Deus. É uma estrela que brilha, uma luz que brilha no seu íntimo, no seu coração, por meio do Espírito Santo. Uma estrela mensageira de Deus, tá certo? É assim. Asa é velocidade de conquistas. Asa é a extensão territorial de um reino. Isso está lá em Jeremias 48. Vamos lá. Jeremias, né? Jeremias 48, do verso 40 ao 42. Jeremias 48, do verso 40 ao 42. Olha só que coisa maravilhosa, hein? 40 ao 42. 40, tá aqui. Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia e estenderá suas asas contra Moabe. Ou seja, essas asas seriam rápidas, voariam contra Moabe e ali a fazer guerra contra Moabe. 41. São tomadas as cidades. Olha lá, guerra. Tá certo? São tomadas a extensão territorial, as cidades. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas naquele dia. O coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruída. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Tá certo? Profecia de Deus contra Moabe. Tá? Explica o que é asa. Extensão territorial, velocidade de conquistas mediante guerra. E nós temos aqui o que? Cantos da terra. Cantos da terra são os pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste. Vamos ver Apocalipse 7, verso 1. Vamos voltar em Apocalipse, só que agora Apocalipse 7, no verso 1. Diz assim, ó: Depois disto, vi 4 anjos em pé. Em pé significa que esses anjos estão em atividade, em missão, tá certo? Em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos, ou seja, os ventos, as guerras, não deixando que nenhuma guerra venha a exterminar a terra. Segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Tá certo? E o último aqui nós temos Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Apocalipse, ou seja, a revelação do Senhor Jesus. Olha lá. Apocalipse 1, verso 1. Apocalipse, revelação dada do Senhor Jesus para nós. Olha lá, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, João recebeu isso por meio de um anjo, e as notificou aos servos de Deus, para que nós tivéssemos essa revelação divina. Maravilhoso, não é? E olha uma promessa. Olha só uma promessa maravilhosa de Deus para a sua vida e para a minha também. 1 João, olha só que maravilhoso. 1 João capítulo 7. Eu vou ler 1 João capítulo 7 não tem, tá bom? 1 João capítulo 2, no verso 27, olha só. A unção do Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Ou seja, Deus deseja nos dar a unção do Espírito Santo, que é a maior relíquia que existe sobre a face da terra. Permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não temos necessidade de que homem nenhum nos ensine, se nós tivermos a unção do Espírito Santo, correr a Deus. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, eu falei para você, a unção do Espírito Santo nos ensina tudo sobre a Bíblia. Quanto maior a entrega a Deus, maior é a revelação divina dada pelo Espírito Santo. E é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, ou seja, no Espírito Santo, não são. Permanecei nele, como também ela vos ensinou.
como ela, a unção nos ensina, a permanecer em Jesus, perseverar na fé até que Ele venha. Tá ok? Um forte abraço a você, meu irmão, minha irmã. Que Deus vos abençoe e deixe um like, tá bom? Deixe o like no canal, ajude o nosso canal, tá bom? Ajude a obra de Deus maravilhosa para que o Senhor Jesus volte o mais breve possível, tá bom? Que Deus te abençoe muito e te dê uma semana aí maravilhosa, tá bom? Amém.